Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras, e o tema do nosso programa de hoje é, novamente, CDN, caches de conteúdos. Voltamos a falar sobre isso aqui no Camada 8, e especificamente nesse episódio, vamos falar da CDN do Google. Esse é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se nele. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade, com seus amigos. E se você usa o Spotify, pode também ativar o sininho para ser avisado dos novos episódios. E vamos para os avisos iniciais. Daqui a alguns dias teremos a nossa última live do ano, a live intra-rede, que mudou de tema. Agora é ataques de negação de serviço, DOS e DDoS. O que fazer nessa situação? Ela vai ser dia 16 de novembro de 2022, às 10 horas, no horário de Brasília. O convidado de hoje é o Lício Fonseca, gerente de programas para CDN e interconexão do Google no Brasil. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Então, Lício, seja bem-vindo ao nosso podcast, o Camada 8. E como é de costume, a gente começar a nossa conversa com o convidado falando um pouco de si. Então, quem é o Lício e aonde você trabalha? Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui com vocês. Bom, é uma longa história. Eu já estou no Google aí há 12 anos. Eu estou desde a época do Orkut. Então, eu fui contratado basicamente para cuidar da infra do Orkut aqui no Brasil. E foi eu quem apagou as luzes lá no último dia, quando o Orkut acabou. Eu estava lá. E desde então eu venho cuidando da infra do Brasil, América do Sul, para toda a parte de deploy, toda a parte de operações que a gente tinha aqui. E agora, desde maio, eu assumi a parte de CDN Interconnect para o Brasil. Era uma coisa que eu via que tinha necessidade de ter alguém que falasse português para estar aqui mais perto dos provedores e alinhar um pouco mais com a nossa estratégia mesmo de comunicação e de tentar diminuir esse gap que tinha, toda a questão da barreira de linguagem, e eu tô aqui. Vixe, Moreiras, se ele matou o Orkut, pode ser que ele mate as CDNs também. Será que a gente começa ou termina o podcast? É um risco, né, cara, isso. Mas, então, o que você faz no seu dia a dia? Você aloca CDNs? Como que é? Não, então, o meu trabalho ele divide basicamente em duas partes. Então, eu tenho tanto a parte de projetos internos dentro da empresa, de novas tecnologias, de estratégias de deployment e toda a estratégia e planejamento de CDN Interconnect aqui. Então, assim, né, quando alguém faz o pedido da CDN, não sou eu que aprovo, eu não vejo, é tudo feito automático, e tem um pessoal também que cuida disso, que fica na Irlanda, e tem o pessoal que cuida de Interconnect, que fica em Manila. Então, assim, a gente tem esse pessoal que trabalha fazendo toda essa parte do operacional do dia a dia, e eu que trabalho com planejamento mais de longo prazo, e às vezes, é claro, tem alguma escalação, e aí vem para mim e eu faço esse meio de campo aqui. Mas você é o cara, então, que agora conversa com os provedores, ajuda a explicar como funciona o GGC, tenta incentivar eles a terem a CDN na rede deles. Você é esse cara lá no Google aqui para o Brasil hoje? Foi isso que você assumiu? Exatamente. Eu assumi isso de fazer esse papel, de fazer esse meio de campo e também de entregar a estratégia. Então, a gente agora quer melhorar a questão de resiliência de conexão de peering. A gente quer que todo mundo agora faça redundância. Então, não só fazer uma conexão com a gente, que façam duas. Então, é um trabalho que eu vou fazer. A gente vai começar a participar mais em eventos. Tá aqui com vocês faz parte disso. E de ter essas conversas. Claro, a gente tem alguns provedores que a gente faz alguns planejamentos, grandes, pequenos, a gente tem essa conversa. Nem sempre é direto comigo, mas pela necessidade de tentar fazer essa comunicação o mais ampla possível, porque o Brasil ele é único no cenário mundial. E eu também precisava mostrar para o Google, né, para dentro da empresa, como que é esse cenário aqui, justamente porque aqui é diferente dos Estados Unidos, é diferente da Europa.
Você continua responsável pela infraestrutura que você gera? Ah, não tá mais. Não Mas você mais. conhece bastante da infraestrutura do Google. A gente pode te perguntar, né? Como que é a infraestrutura do Google no Brasil? Como que são os POPs aqui? Você pode falar um pouquinho dela pra gente? Eu posso tentar ao máximo aqui explicar algumas coisas, né? Mas realmente eu conheço já de todas as partes ali dentro do deploy, do planejamento, a operação, tudo isso eu cuidava. Hoje em dia não, o meu antigo time continua aqui, eles continuam cuidando lá da rede, a rede continua crescendo, mas não mais comigo. Você pode falar um pouco então sobre a infraestrutura do Google no Brasil, como que ela é? Vocês têm POPs aqui? Escritórios até também, né? Não só da infraestrutura de servidores. Sei lá, em que data center vocês estão? Onde que a CDN de vocês está presente? O que você pode contar pra gente? Não, legal. Em escritórios a gente começa, é bem simples, é público, né? A gente tem 2 grandes centros no Brasil, que é em Belo Horizonte, que é um escritório de engenharia. Quando a gente diz engenharia, é um escritório de engenharia de software. E tem aqui também em São Paulo, que é onde a gente está. Apesar de nós sermos da engenharia, mais da parte de operações de rede, a gente está aqui em São Paulo porque é onde as redes estão se conectando e também onde a gente tem a presença. Então, a gente tem aqui em Data Center, a gente está presente aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, e é onde a gente faz peering também. Então, nossa CDN também está aqui, e aqui a gente também tem o Data Center de cloud, também fica aqui em São Paulo, as zonas de cloud. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Belo Horizonte não tem data center, é só Rio e São Paulo, é isso? Isso. POP, né? Ponto de presença. Sim. Isso. Qualquer provedor pode se interconectar com vocês nesses pontos de presença? Como que funciona? Para ele fazer um peering com vocês? Tem. Nesses pontos de presença, a gente pode falar que é um peering privado, né? Ele pode se conectar direto com a gente. A gente trabalha aí em 3 modalidades. Então, a gente tem o peering no PTT, né, que é o peering público, ele pode chegar e fazer. Então, a gente fala assim que mais ou menos alguém com tráfego de até uns 25 megas se conecte através do PTT num peering público. Se ele passar disso, a gente já recomenda que ele faça um peering bilateral com a gente no PTT ainda. E quando ele passa de 1 giga, aí a gente já recomenda que eles entrem direto num peering privado. E aí o requerimento é que eles estejam em uma dessas localidades, ou aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, nas que estão listadas no PeeringDB. É importante você dizer isso, porque o PeeringDB é uma ferramenta que a gente vem aqui estimulando o pessoal a utilizar, justamente para encontrar essas informações da onde ele pode encontrar as empresas para fazer peering, né? Então, vocês estão todas as informações lá no PeeringDB, e aí ele pode achar lá o data center e entrar em contato com vocês para fazer um peering. Só que tem esses requisitos, que é 1 giga no mínimo, né? Que você comentou. Isso. Para fazer um peering privado. Se ele for menorzinho, não vai conseguir. Ele não qualifica e nem faz sentido para eles, inclusive, né? Que a gente tem os nossos requerimentos são, nesse caso, é de você estar nessas localidades, Rio ou São Paulo, em um dos data centers que a gente tem, um dos POPs listados no PeeringDB. O provedor também tem que estar no PeeringDB, porque é por ali que a gente também vai pegar as sessões, né? A gente pega ali as informações. Um outro requerimento é que ele tem que conectar com a gente em 10 gigas, 100 gigas, e agora a gente está começando também a abrir 400 gigas aqui no Brasil. Tem que ser em uma dessas formas. Lício, sobre a infraestrutura do Google aqui no Brasil, você já falou um pouquinho dela, mas a infraestrutura que está instalada aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, ela atende o Brasil inteiro? Ela atende também outros países da América Latina? A grosso modo, não, porque os outros países da América Latina a gente também tem presença, então nós estamos presentes tanto na Argentina, no Chile, na Colômbia, e cada país tem sua infraestrutura própria, elas são interconectadas. Então, o que pode acontecer eventualmente algum transbordo, alguma coisa assim, mas não, cada infraestrutura é pensada para atender sua própria localidade ali. Exceto, claro, tem data center de cloud aqui no Brasil. Então, você tem as zonas de cloud, elas podem atender essas outras localidades porque o cliente escolhe onde ele quer colocar o produto. E o data center do Chile, que atende todo mundo da América do Sul. Do Chile atende todo mundo da América do Sul, então tem coisas lá em português e espanhol, é isso? Tem coisas, né? Então tem coisas em várias linguagens, né? Agnóstico em questão da linguagem, mas a questão de produto, o produto ele tá lá, ele roda lá, bastante coisa tá ali já. Algumas outras coisas podem estar em outros países porque justamente é feito também
aplicação, segurança, redundância, mas sim, a grosso modo, também o Chile atende aqui justamente nessa questão da maior parte de dados de produtos, sim. É só para entender melhor, então a infraestrutura do Chile, ela é diferente, é especial, é maior que a que está aqui em São Paulo, no Rio, São coisas diferentes. Então, assim, a gente tem POPs em todos esses países, mas no Chile, por alguma razão, a gente tem um data center lá, um data center do Google, que é um data center próprio mesmo, e é justamente na questão do que é o produto, a questão de armazenagem. Então, é um data center gigantesco, é diferente da infraestrutura que a gente tem no Brasil. Então, falando dessa parte de infraestrutura, a gente chegou até a mencionar já dos CDNs, dos caches, né, e que é o GGC, né, que é o Google Global Cache, né? Como que funciona? Como é para um provedor fazer uma solicitação? Ele pode receber um cache, além de fazer o peering que você comentou? E o que é, né? Se você puder explicar um pouquinho mais detalhadamente o que é o GGC. O GGC é um programa do Google, onde a ideia é que o conteúdo ele esteja o mais próximo do usuário. A ideia é que ele melhore o quality of experience do usuário, né? A qualidade de experiência do usuário. E também, é claro, existem várias coisas que tem ganhos ali nesse ponto. Então, o usuário ganha nesse ponto, o Google ganha porque o usuário está com um acesso mais rápido e o provedor também ganha porque o provedor está deixando de trafegar esse conteúdo em trânsito. Então, ele está com conteúdo local na rede. Então, são máquinas que a gente envia para os provedores justamente para ter um cache local dos conteúdos mais populares naquela região, naquela localidade, naquele momento. Eles estão ali justamente para servir os usuários. E como que é feita a solicitação para receber um cache? A gente tem um portal que chama o peering.google.com, que é onde todos os provedores encontram todas as informações ali, tanto para Interconnect, né, tanto para o PNI quanto para o GGC. Todas as informações elas são centralizadas ali e as requisições também. Então, é um portal bem completo que, uma vez que o provedor já faz parte dos nossos programas, tanto de PNI quanto GGC, ele consegue ter um controle ali dentro desse portal e, se ele ainda não faz, ele consegue fazer a solicitação. Então, pelo peering.google.com, ele consegue solicitar o GGC, ele vai precisar ali colocar o ASN dele, vai colocar os prefixos que ele quer distribuir e a gente vai fazer essa avaliação e, se ele for aprovado, a gente envia as máquinas. Tem alguma quantidade de tráfego mínimo que o provedor tem que ter, que o sistema autônomo tem que ter com o Google? Tem uma quantidade mínima, tem um número que a gente coloca. Esse número ele tem uma variação, ele não é um número fechado. A gente colocaria ali entre 1 GB e 3 GB. Mas justamente por que ele não é um número fechado? E muita gente, às vezes, o provedor fica com raiva porque ele olha na rede dele, ele está rodando ali um monitoramento, ele vê, eu estou fazendo aqui 10 GB com o Google. Então, eu já quero pedir o GGC. Mas tem que ser um tráfego qualificado para o GGC. Então, não basta ser só tráfego Google. O Google tem inúmeros produtos e quando a gente está pensando no GGC, a gente está pensando em algumas coisas específicas e a gente precisa ter um tráfego qualificado para aquilo. Então, assim, não se apegar muito à questão desses números, porque existem outras variáveis e que ela é feita ali no sistema. Tem um sistema que ele faz essa avaliação. E, às vezes, o sistema também escala para a gente olha, faz essa avaliação manual em alguns casos, justamente para melhor atender, porque a gente aprendeu também com o tempo que só um número fechado de giga trocados ali não é a melhor métrica. Uma melhor métrica, exatamente. Então, a gente tem várias variáveis que a gente olha. A maior parte disso é feito tudo automático e entra. O provedor ele é notificado quando ele passa ou não, mas existem várias coisas que a gente pode até, inclusive, olhar manualmente ali para poder tentar essa aprovação. O provedor tem algum feedback, vamos dizer assim, desses parâmetros, ou ele recebe só assim um sim ou não, aprovado ou desaprovado? Isso, é só um sim ou não, geralmente com a resposta alinhada ao tráfego ali que ele coloca, às vezes coloca que ele não atendeu ainda o tráfego, os requerimentos, e é isso, não tem essa resposta tão detalhada assim. Vamos pegar aquele provedor pequenininho, que atende um condomínio aqui em algum lugar que tem 50 usuários. Esse claramente não vai ter o tráfego necessário para ter um GGC, ele nem teria infraestrutura para aguentar
ter um GGC lá, legal, né? E tem aqueles enormes que com certeza vão ter até vários GGCs em POPs diferentes dele e tal. Mas aquele cara que está no meio do caminho, na dúvida, você tem alguma recomendação para ele? Quando que é o momento dele entrar lá no portal e fazer o pedido? Ele pode fazer alguma medida na rede dele, talvez com essa própria referência de tráfego que você colocou, e daí chega lá e ele... Não, agora eu vou pedir, mas posso ainda receber ou não, mas o que você recomendaria para o cara? O momento, ele é a qualquer momento. Quando o provedor sentir que ele está pronto para isso, ele pode entrar lá e fazer o pedido. Uma vez que o pedido aprovado ou não, ele já está no sistema. Então, ele automaticamente ele volta. Ele não precisa pedir novamente, ele vai ter esse refresh automático. Então, ele não tem... Ele pediu uma vez, ele sabe que os dados dele estão ali. Uma vez que ele começar a atender aquele requerimento, a gente vai chegar e vai oferecer para ele o GGC. Para esse que é pequeno, até ele chegar nesse ponto, a ideia é que eles também usem o próprio PTT, o OpenCDN, eles estejam nessas localidades ali para servir de alguma das máquinas que já existem nessas redes. Se o provedor levou um não, ele tem que pedir de novo? Ou uma vez que ele entrou lá no portal, o Google vai ficar monitorando constantemente? Quando ele chegar no patamar, o Google já vai falar, agora você está pronto, cara. Isso. Ele entrou uma vez, ele fez o pedido, ele já fica ali e automaticamente, assim que ele bateu o tráfego que a gente coloca, inclusive que esses parâmetros, eles costumam mudar. Então pode ser que numa dessas mudanças de parâmetro, talvez numa mudança de plataforma de máquina, ele passe a ser qualificado e aí automaticamente o nosso time já entra em contato oferecendo as máquinas. E o que o provedor precisa de infraestrutura lá no data center dele, no POP dele, para conseguir abrigar um GGC? É muita coisa? A ideia é que o provedor ele tem que entrar com o Space and Power. Então, eles vão entrar com energia, o rack para ser instalado isso, um Remote Rents também para fazer essa instalação. E o Google vai entrar com a máquina, suporte, toda a manutenção disso, atualização e etc. O Google faz. Dentro do provedor, pensando num provedor pequeno, né, um provedor que está a primeira vez recebendo um GGC, é ter o espaço para 3 máquinas de 2 RUs, ter portas disponíveis no switch, então teria que ter aí pelo menos são 6 portas de 1 GB em cobre, e é isso. E ter um lugar adequado ali dentro do data center dele para as máquinas ficar. Mas não é, se ele tiver um lugarzinho pequeno que a máquina funcione sem problemas, para a gente não tem esse requerimento não, só precisa de um espaço, energia e vontade. Tá, mas só voltando um pouquinho ali nos pedidos, teria algum problema ele fazer o pedido várias vezes? Tipo assim, com uma insegurança, porque agora você só tá dando um sim ou não como resposta, né? Ele pode falar, será que o Google lembra de mim? Deixa eu mandar mais um pedido. Será que agora ele lembra? Porque assim, do jeito que você falou, ficou meio aberto, né? Os requisitos, né? Uhum. Então, para ele, não tem, às vezes, uma confiança de que ele tá sendo atendido. De quanto em tempo vocês fazem uma verificação? Vocês têm essa métrica que posso passar aqui pra gente? Incrivelmente, ele é automático. Então, uma vez que ele entrou, ele vai ser feito ali do mesmo pedido dele, ele automaticamente é feito esse refresh, ele tem um robozinho dentro do sistema que ele vai lá, ele olha os pedidos que tem, ele checa com a ASN. Na verdade, é o contrário, né? Vamos dizer que ele olha o ASN e depois ele checa se esse ASN já tem pedidos ali e assim ele segue. Ele fazer novamente o pedido não é um problema. Ele pode fazer quantas vezes quiser. Não é o recomendado, justamente porque a gente vai ter um overflow de tickets, talvez um pouco mais de... gera mais insegurança em cima, mas se quiser fazer também, não tem problema, o sistema suporta. Tô com uma dúvida agora, pensando aí no provedor pequeno. Por que eu quis instigar isso daí? Vamos supor assim, que ele tem só um bloco IPv6. Né? Só que a maioria do tráfego pode ser que não esteja indo todo em IPv6. E ele está usando o bloco IPv4 da operadora dele. Ele tem um sistema autônomo, mas ele está trafegando em cima do IPv4 da operadora dele. Teoricamente, nas medições dele vai ter que ele tem bastante tráfego com vocês, mas às vezes o IPv4 vai parecer que é da operadora dele. Tem como fazer uma análise um pouquinho mais refinada nesse caso? Sim, então, mas aqui o provedor, para ele ter o GGC, os prefixos, ele tem que estar
aqueles prefixos têm que ser dele. Então, é os prefixos daquele... Então, só vai ser analisado o IPv6 dele. Sim. Tá? Que é a situação que a gente tem agora, que o sistema autônomo só está ganhando o bloco IPv6 e fica na lista de espera do IPv4. E ele acaba fazendo o CGNAT no bloco da operadora, né? Mas nessa situação não teria nem como o cache estar dentro da rede do provedor e sair pelos IPs da operadora, né? Ele vai estar usando o cache da operadora. Só se a operadora designar um bloco inteiro para ele, um /24, alguma coisa assim, o que é muito raro hoje em dia, né? Isso, se a operadora designar para ele um /24 é possível. E se ele está usando os IPs da operadora, ele provavelmente está sendo servido pelo GGC da operadora. E no caso dele só ter IPv6 e ele quiser também fazer um GGC IPv6 only, ele consegue também. Ele pode ter tanto um GGC que é só IPv6, ele pode ter um GGC que é IPv4 somente, ou ambos. Você estava falando da relação, né, de exigências técnicas, né? Mas seria interessante também a gente falar um pouco dos custos, né? Se tem algum custo direto para o provedor, né, na questão de receber um cache, ou algum custo indireto, né? Como que é o gasto de energia, de espaço no data center para ele? Isso, o custo, ele é, vamos dizer, é um programa voluntário, então a gente tem uma parceria que o Google vai fazer com as operadoras, onde o Google vai entrar com todas essas máquinas, servidor, switch em alguns casos, e o provedor ele tem que entrar com a questão de energia, link e espaço. Certamente vai ter um custo para ele ali de manter essas máquinas ligadas. É difícil dizer qual que é o custo de cada máquina, porque são máquinas hoje de mercado. A gente tem um provedor pequeno que ele pode ter uma Dell R250 ou a 740 em alguns casos, e é o consumo dessas máquinas ali hoje. Sempre a gente está mudando a plataforma, inclusive, né? Quem já está com GGC há muito tempo sabe que a gente vem migrando plataforma justamente buscando mais eficiência, tanto em processamento, em consumo de energia, porque é uma coisa que não só por questão de custo, mas por questões também de sustentabilidade. Em diversos países a gente tem que tentar manter ali um consumo mais baixo de energia, e assim fica o custo realmente é do provedor. Eu queria voltar um pouquinho lá atrás na questão do pedido. Ainda tem um ponto que não ficou bem claro para mim. O responsável pelo provedor vai fazer um cadastro lá no site do Google, vai se associar àquele provedor, e daí para fazer esse pedido ele vai abrir um ticket, ou é simplesmente o cadastro? Porque quando o Eduardo perguntou, posso fazer o pedido de novo, me bateu essa dúvida do tipo, é só o cadastro e já está feito, mas daí você falou que sim, pode fazer o pedido, ou são tickets que ele tem que abrir? Para quem já fez um pedido ali e conhece a plataforma, sabe que a gente tem na página do peering.google.com, ele é uma página mais estática, e toda vez que você faz qualquer solicitação, desde que uma abertura de suporte ou solicitação de máquina, isso é um ticket que abre, ele gera um ticket interno ali dentro, que é o ticket que o pessoal já está acostumado dentro do sistema, dentro do nosso portal. Então é um ticket, ele fica ali em aberto, mesmo quando é negado, essa é a ideia. Quando é negado o GGC, o ticket continua em aberto para a gente, ele não fecha, apesar da gente dar a negativa para o provedor ainda. Então é só aguarde até que o tráfego chegue nesse ponto. Legal, ficou bem mais claro para mim, acho que para o pessoal que ainda não fez o pedido também. Voltando à questão dos custos, você já falou, o básico são 2 rack units, você já falou mais ou menos os servidores, já dá para ter ideia da quantidade de energia que precisa, o provedor precisa ter disponível para ter esses servidores lá. E a quantidade de banda internet, ela depende da quantidade de banda, vamos dizer assim, puxada do GGC, tem um valor fixo, tem algum perfil de consumo, mais à noite, mais de dia, mas o que você pode falar para a gente em relação ao trânsito IP para fazer o feed dos servidores? E mais um ponto super importante. Tem um ponto de infraestrutura que até o Eduardo e vocês já citaram aí indiretamente, endereços IP. O provedor também tem que fornecer endereços IP para vocês? Isso, dos requerimentos para a máquina, o provedor vai fornecer os IPs, então as máquinas elas têm o IP da operadora, do provedor em si, eles estão ali. Tem que prover, em alguns casos, isso aí depende de qual que é o produto
que eles estão recebendo. Então, a gente tem um produto que entrega um switch junto. Então, é um tipo de conectividade. A gente tem um produto mais básico que a gente entrega 3 máquinas e essas máquinas têm que entrar dentro da rede do provedor. E aí, cada máquina ela precisa de 2 circuitos ali de Ethernet, 1 GB, e é isso. Agora, quanto à questão de consumo de banda mesmo, né? O que a máquina ela consome? A gente pensando mais ou menos que cada máquina, não cada máquina, mas que cada nó dentro do GGC, o GGC ele vai ser possível de atender a pelo menos 60% ali de todas as requisições, de todo o tráfego que ia para o Google, tá? Então, ele vai fazer isso. Só que a gente não tem, diferente de outras CDNs que existem, a gente não tem um horário fixo de atualizar, é tudo sobre demanda. Então, depende exatamente de qual que é o perfil daquela região que o provedor atende, depende qual conteúdo está realmente popular ali naquele momento para isso. Tá. Vamos tentar fazer umas continhas de padeiro aqui, então, para ver se eu consegui entender bem. Então, vamos imaginar um provedor, fazendo número redondo aqui, um provedor que, mais ou menos, ele tinha uns 100 mega de consumo com o Google. Aí vamos supor que ele pediu o GGC, foi aprovado, então ele vai instalar o GGC lá, vocês vão mandar. Se espera que uns 60 mega, que era 100, 60%, 60 mega, seja servido ali pelo GGC. Quanto de banda ele precisa para alimentar esse servidor? Tem alguma continha, entrada por saída, 3:1, 4:1? Não tem, e é difícil, a gente já tentou fazer alguns cálculos disso, e realmente é super complicado, porque não depende de inúmeros fatores. O conteúdo ele é sob demanda, então a gente não consegue descobrir o que é que vai ser popular, então a gente não consegue alimentar o cache antes, e o cache ele alimenta de acordo com a popularidade que aquele conteúdo tem. Então, ele precisa... E, digamos, existem várias qualidades. Então, tem gente que pode estar acessando só ali do celular, então ele não precisa assistir 4K no celular, mas alguém que está assistindo a televisão em casa quer assistir um vídeo em 4K. Outra pessoa está assistindo um vídeo já numa definição mais baixa. Então, assim, tem diversos fatores que mudam para isso, e não tem uma conta que a gente consegue dizer, e nem também falar, se você tiver o GGC, você vai salvar isso de tráfego, de trânsito, não tem. O que a gente tenta mostrar é que mais ou menos é 60% ali do tráfego dele hoje pode ser servido de um GGC. Pelo GGC, mas você não sabe, você não consegue dizer hoje um número de quanto que ele precisa, pode chegar até esses próprios 60% para alimentar o GGC, pode chegar a 1:1, é isso, no pior caso? Pode. Ou sempre tem alguma amplificação, sempre tem algum... Moreira, você tem inteligência artificial, você tá falando com o Google, você não tá falando com qualquer empresa, não né? Sei, não vai ser, no pior dos casos, era melhor você desligar o cache. Não. É que você não pode pensar... De um jeito ou de outro, você vai ganhar com latência, vai ter outros ganhos, né? Tem outros ganhos, assim, e não dá, é difícil. Você pensar numa cidadezinha pequena de 5 mil habitantes, e que cada pessoa quer assistir uma coisa diferente. E não quer dizer que a primeira pessoa que assistiu aquilo já vai salvar aquele conteúdo no cache. Então, existem a inteligência ali por trás e que vai alimentar os caches de acordo com o perfil de consumo. É muito difícil. Eu já tinha tentado fazer essas contas, gente, para justamente... Que é uma conta legal para poder mostrar, mas é super complicado de tentar mostrar isso. E uma coisa que vale para esse provedor de 5 mil habitantes na cidade não vale para um provedor gigante que a gente tem aqui também. Tá. Moreiras, não adianta tentar assistir o intra-rede todo dia para ver se ele fica popular. Não, poxa vida. Mas eu vou falar então mais ou menos o número que a gente enxerga no OpenCDN, no projeto OpenCDN. A gente enxerga algo entre 3:1 ou 4:1. Ou seja, para cada 1 mega alimentando o servidor, a gente enxerga 4 mega saindo, 3 mega saindo, mas a gente já ouviu de provedores que conseguem um rate ainda melhor, né? Um acerto no cache ainda melhor, como o Lício comentou, depende do tamanho, do número de usuários, do perfil dos usuários, do que eles estão acessando,
mas na experiência prática, pelo menos a que a gente tem, sempre tem um fator de amplificação, uma melhoria, alguma coisa assim. O Ulisses, eu acho que só não pode falar isso com todas as leis, porque ele não pode garantir isso, porque não dá para garantir isso, né? Matematicamente não dá, então... Isso, é que se eu falar isso e um provedor em algum lugar, ele vai monitorar e vai tentar falar, o meu não tá batendo isso, então o meu não tá eficiente. E não é isso, a questão é... Tanto é que o que você citou exatamente é o melhor exemplo. No OpenCDN, ele tem um perfil completamente diferente. Você tem várias operadoras de localidades diferentes acessando. Então, o conteúdo que está ali, ele está atendendo um leque muito maior do que uma outra cidade que é menor ou que tem um perfil diferente. Um provedor sozinho, né? Você imagina, sei lá, que em alguma localidade do norte que eles ouçam determinada música regional, alguém do sul não tá ouvindo aquela mesma música, então aquele mesmo vídeo não tem trending ali. E não quer dizer que eles também estão assistindo as mesmas coisas, e o ciclo de vida também dos vídeos muda. Então é difícil, a gente não pode afirmar para todo mundo que tem um número mágico que vai acontecer. Não dá para afirmar, não dá para usar como uma referência nem o número que eu passei, é a nossa experiência aqui com o projeto, né? E cada vez que a gente pega um número desse que a gente tenta, que a gente também fica dentro tentando buscar isso, e que a gente pega um e fala, nossa, olha esse número, a gente vai tentar bater com outro, já é outra coisa completamente diferente. E acho que também é importante a gente falar do que é atendido, né, pelo CDN, né? São vídeos, é só o YouTube? O que é o que deixa, assim, lá, os trending topics, né? O que é mais importante, o mais relevante. O GGC em si, você quer dizer, né? Exato. O que tá lá dentro. Exato. Isso. O maior consumo de GGC é YouTube. Então, a maior parte ali do tráfego dele é YouTube. Mas existem também outros produtos que atendem. Então, você pode ter ali aplicativos da Play Store, podem estar ali dentro. Upgrades do Android também podem estar ali. Várias coisas. Um jeito melhor disso ficar claro é você pensar em o que é dado, quais são os dados e que não são dados de usuário e que podem ser servidos de maneira estática, razoavelmente estáticas ali, eles podem estar no GGC. Podcast também? Se o podcast estiver no YouTube, sim. O provedor, ele tem como saber da onde um conteúdo do Google tá vindo? Tipo, se tá vindo do PTT, se tá vindo do GGC, se tá vindo de um peering com outra rede. Dentro do portal, quando ele olha o tráfego dele, ele consegue saber ali a quantidade, ele não sabe o que é exatamente, qual que é o conteúdo, mas ele sabe ali a quantidade de tráfego que tem, tanto com o que tá vindo por peering, o que tá vindo da sessão dele, se ele tiver sessão com PTT, o que tá vindo do GGC local dele. Mas isso é pro provedor que tem o GGC, né? O provedor que tem o GGC, ele tem acesso ao portal e daí ele tem essa informação. Isso, ou o peering. Tá. Quem tem o login no portal hoje, que geralmente está atrelado tanto ao GGC ou ao peering, ele consegue ver essas informações. Quando você fala do peering, você fala mesmo do peering bilateral por dentro da infraestrutura do IX? Sim. Sim. Não é só o PNI. Mesmo que se ele setar uma sessão de peering bilateral com o Google, ele já tem acesso ao portal e essa série de informações. Que legal isso. Aí ele já consegue logar. E é muito importante também, todos os provedores que estiverem ouvindo, é que entrem no portal, atualizem os e-mails, porque a gente tem um problema gigante, porque o pessoal entra, às vezes eles não querem ficar recebendo e-mail, e a gente não manda, a gente só manda coisas que é relacionada ao próprio provedor, aos contatos que estão ali. Então o contato tem que estar atualizado e muitas vezes o provedor recebe os e-mails, mas não tem o acesso ao portal. A gente tem que validar esse acesso, então todo mundo mantém os contatos atualizados dentro do nosso portal, que é super importante pra gente. Pessoal dos provedores, atualizem os contatos no portal do Google, atualizem os contatos no portal do IXBR, por favor. Atualizem os contatos no portal do Registro BR, por favor, principalmente o contato de Abuse. É super importante, gente. É legal que você falou isso, principalmente porque às vezes, sei lá, tem um problema de IRR e a gente tem que entrar em contato com algum provedor e a gente chega lá, vai procurar o ASN dele, a gente descobre que o contato que a gente tem dele não tem
não recebe e-mail, é aquele e-mail que, sabe, o não responda, que vai pro limbo. Não, a gente precisa ter um contato válido, porque a gente realmente precisa para casos urgentes, né? Então tem que ter isso. Então, atualize o contato, atualize a pessoa que lê o e-mail, né? Tem que ter alguém que lê o e-mail que tá lá no contato. Por favor, gente, é super importante. Até porque isso. o pessoal às vezes contrata o consultor, né? Coloca o e-mail do consultor, depois para de pagar o consultor e o e-mail do consultor fica lá, né? E aí, se não atualiza, não faz toda essa mudança do cadastro, deixa de receber avisos importantes. Uma coisa que você citou, que eu achei bem interessante, é de IRR, né? Então, o Google já utiliza IRR, IRPKI. Como que eles são utilizados? Tem alguma coisa em relação também com as CDNs? Tem algum filtro de prefixos? Então, hoje a gente já utiliza IRR, a gente já está filtrando grandes ISPs, grandes provedores, né, com filtros muito longos. Também alguns provedores que têm grande quantidade de tráfego e com recordes inválidos. E a gente está usando atualmente 2 modos, né? O depref e o reject. Tá, assim, atualmente, nesse exato momento, ele está 50% cada. Talvez quando você ouvir isso já não esteja mais, porque a ideia é que até o fim do ano a gente mova todos para reject. E o RPKI a gente também já está começando a fazer validação de origem, mas ainda está em teste em algumas metros do mundo. Aqui no Brasil ainda não, mas até o final do ano provavelmente já vai estar funcionando também. Isso é importante para a questão de segurança aqui dos sistemas autônomos no roteamento, né? Lício, você já comentou sobre o suporte a IPv6 no GGC. Como que o Google vê a implantação do IPv6? É algo importante para o provedor? Não é? Você já comentou até que você podia ter um GGC IPv6 only lá. Todos os produtos do Google funcionam em IPv6 only. Realmente, se o provedor fosse IPv6 only, o usuário ia acessar o buscador, o YouTube e tudo mais que o Google tem de boa? Então, a ideia é que o Google sempre está focado na saúde da internet como um todo. Então, a gente apoia bastante o IPv6, tanto é que a gente provê a solução somente IPv6, porque a gente sabe que tem provedor que já não tem mais um bloco IPv4, então eles têm a opção de ter um GGC só IPv6, mas a gente também tem a questão de abertura e de ser o mais amigável possível para todo mundo. Então a gente ainda suporta o IPv4, a gente suporta também somente IPv4 e o IPv6, mas a ideia é que no futuro todo mundo vai migrar para IPv6 e os produtos todos suportando isso. A gente tem uma equipe bem grande que fica de olho na questão de IPs dentro, que faz parte do meu time. Então a ideia é justamente essa, mas também sem ferir nenhum provedor de nenhum modo. Então a gente quer ajudar quem não tem, quem tem, a gente ainda manter bem aberto a isso. Quem sabe, Moreiras, além de deletar o Orkut, ele consiga desligar as máquinas IPv4 ali de CDNs nos provedores. No futuro, né? Quem sabe no episódio futuro do Camada 8 a gente traz o Lício de novo daqui com uns anos e ele fala, eu fui o cara que desligou o IPv4 no Brasil. Quem sabe, ver. É mais um... Quantos anos? Vamos ver se o Lício vai estar de barba branca ou não para fazer esse... Mas o IPv4 já tem bastante tempo que tá morrendo e a gente até hoje não conseguiu. E o IPv6 está aí, está funcionando. E a transição, ela tá bem grande, bem mais longa do que a gente imaginava. Tem algumas outras redes aí, algumas outras plataformas que a gente viu em palestras o pessoal falar de diferenças de desempenho entre IPv4 e IPv6, às vezes até com algum ganho em favor do IPv6, por conta principalmente de, as redes dos provedores estão nascendo melhor configuradas em IPv6 do que a rede que está lá cheia de gambiarra com NAT para funcionar com IPv4. O Google tem algum dado, alguma coisa que corrobore isso, que apoie essa afirmação, ou você não tem conhecimento, nenhuma medida nesse sentido? Não tenho, mas é uma boa questão que vale a pena a gente começar a olhar isso. Provavelmente alguém já deva ter feito algum estudo disso. Igual o que você falou, se a pessoa está ali o mais próximo da borda possível, fazendo a conexão direta,
sem estar atrás de NATs e várias outras coisas para fazer um legado funcionar, realmente deva ter alguma performance melhor, mas eu não tenho esse dado. Lício, queria falar um pouquinho sobre a estrutura aqui do IXBR, sobre o Brasil, né? A gente tem o Brasil como um país de tamanho continental, né? Todo mundo fala isso e é verdade. As distâncias são muito grandes e, no caso da internet, as latências são muito grandes. E por isso a gente tem uma estrutura de IX, de PTTs, bastante distribuída. A gente tem PTTs em quase todos os estados, acho que não temos ainda no Acre, em Rondônia e Amapá, nos outros todos temos, em alguns temos vários PTTs do XBR, porque a gente acha que é importante distribuir a conectividade, é importante que os provedores de cada região estejam ali bem interligados entre si. E a gente gostaria de ver redes, as redes no geral, as CDNs no geral, as redes que provêm serviços e conteúdos também mais distribuídas. A gente acha que isso é super importante. Então a gente sabe, por exemplo, que o Google hoje está em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas a gente tem também o OpenCDN, né? E o OpenCDN, o Google tem apoiado o projeto desde o comecinho. Então a gente instalou lá em Salvador, o Google foi um dos primeiros que mandou o cache, depois em Manaus, né? Também o Google foi um dos primeiros que mandou o cache lá para Manaus. Temos em Brasília há algum tempo, tá para chegar o cache do Google lá, né? Estamos esperando aí, pelo menos, né? Então, o que você pode falar disso para a gente? Como que o Google vê essa iniciativa do OpenCDN, essa ideia de descentralizar um pouquinho mais a infraestrutura no Brasil? É muito boa essa pergunta, principalmente porque isso é um trabalho que eu tenho feito dentro do Google, que é justamente para explicar como é único a questão da rede do Brasil, que não é só pelo tamanho, principalmente pela capilaridade, por toda a quantidade de provedores que a gente tem, as localidades, as distâncias, e tudo isso conta muito e agora eu quero traduzir isso melhor, tanto vender isso melhor dentro da empresa também, para explicar. E o Google sempre foi parceiro, tem uma parceria bem grande com o Nick há bastante tempo, tanto aqui em São Paulo, a gente apoia bastante a questão de pontos de troca de tráfego, do OpenCDN também, que é super importante, iniciativa bem legal. E a questão das localidades, né? A gente tenta ir atender a maior quantidade de locais possíveis, mas também mantendo a estrutura da nossa rede. Então, assim, a gente sabe que para ligar um novo ponto em qualquer outra localidade, a gente tem um investimento muito alto dentro da nossa rede, inclusive, porque não basta só um trânsito pequeno com PTT. Vocês sabem que a gente ligou, qualquer coisa, abriu a torneira com PTT, vai vir enxurrada e o tráfego não é pequeno, a gente tem um investimento muito grande, isso demanda tempo, tem as justificativas, os investimentos, mas a gente tenta ao máximo e a gente quer ao máximo estar junto com o Nick em todas essas localidades na maior quantidade possível, porque, no fim das contas, a finalidade é melhorar a qualidade de experiência do usuário. Então, é o que a gente quer, o nosso foco, e o PTT, junto com o OpenCDN, ajuda bastante nisso, e a gente tá junto. Lício, eu gostaria de deixar algum comentário final, algum contato, um Facebook, um Instagram? Não, vocês me acham fácil, o meu nome não é um nome muito comum aqui, então quem procurar em qualquer lugar vai me achar nas redes por aí. Mas também, quando vocês fazem contato direto pelo nosso portal dentro do Brasil, se tem alguma escalação, vai comigo. Nos próximos eventos também eu vou estar presente aí nos grandes eventos, no IX Forum, em todos os lugares, os eventos, só me procurar e a gente conversa. E o mais importante de tudo, que a gente já falou, é entrar no nosso portal, atualizar os dados de contato, tanto para o contato administrativo, contato técnico. A gente não diferencia isso bem lá dentro, mas ter contatos válidos, alguém que vai ler as requisições, alguém que vai até, inclusive, atender o telefone se precisar,
se for o caso, para evitar que tenha que ter qualquer bloqueio, que tenha que fazer derrubar uma rede, alguma coisa assim. Se tiver o caso de abuso, a gente tem um contato válido para fazer essa conversa. Então, atualizem os contatos e é isso. Repete para a gente qual que é o endereço do portal que o provedor tem que entrar lá para ter essas questões de GGC, peering, etc. peering.google.com. E lá dentro tem tudo, todas as modalidades de peering, como pedir o GGC, entender mais as funcionalidades. Às vezes, se é um cliente de cloud, ele consegue também entrar ali e ter o link dedicado para cloud, se for o caso. Então, tem todas as opções lá dentro do nosso portal. E usem e-mails do provedor, tentem evitar usar o seu e-mail pessoal do Gmail para o portal, usem o e-mail válido. Não é porque é do Google que você precisa usar um e-mail do Gmail, use o e-mail do próprio provedor que ajuda a gente a validar os contatos ali. Então, nisso, a gente queria agradecer a sua participação e já te chamar, não só para o X Fórum, mas tem o X Fórum Regional, que a gente percorre o país. Se você quiser participar de algum outro evento nosso, as portas estão abertas para você palestrar, para você fazer network e conversar ali com os provedores. Então, já fica o nosso agradecimento e um convite. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Lúcio. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosceptro@nic.br. Ou agora você também pode ir diretamente na caixa de perguntas, logo abaixo da descrição do episódio, no Spotify. Somente para o Spotify. E para os ouvintes que nos seguem no Spotify, lembrem de ativar o sininho e assim receber as notificações dos novos episódios. Quero convidar a todos para que se inscrevam em nossas redes sociais, para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como @comuniquebr e no Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, mas não no Orkut, hein? Nós somos o @NicBR. No YouTube é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até mais! Tchau, tchau, pessoal! E essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br, agora com mais de 5 milhões de domínios registrados, o .br rumo ao Hexa. Registre o seu .br.